Palavras diárias de Deus. A promessa de Deus para Abraão. Gênesis, capítulo 22, versículos 16 a 18. E disse: Por mim mesmo jurei, diz Jeová, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ganhar aqueles que conhecem a Deus e são capazes de testificar para Ele é o desejo imutável de Deus. Ao mesmo tempo em que falava para si mesmo, Deus também falou com Abraão. Mas além de ouvir as bênçãos que Deus lhe deu, Abraão foi capaz de compreender os verdadeiros desejos de Deus em todas as suas palavras naquele momento? Ele não foi. E assim, naquele momento, quando Deus jurou por si mesmo, seu coração ainda estava solitário e triste. Ainda não havia uma pessoa capaz de entender ou compreender o que ele pretendia e planejava. Naquele momento, ninguém, incluindo Abraão, foi capaz de falar com ele em confiança. Muito menos foi alguém capaz de cooperar com ele em fazer a obra que ele deve fazer. Na superfície, Deus ganhou Abraão e ganhou alguém que poderia obedecer às suas palavras. Mas, na verdade, o conhecimento dessa pessoa sobre Deus era pouco mais que nada. Embora Deus tivesse abençoado Abraão, o coração de Deus ainda não estava satisfeito. O que significa que Deus não estava satisfeito? Isso significa que seu gerenciamento estava apenas começando. Significa que as pessoas que ele queria ganhar, as pessoas que ele desejava ver, as pessoas que ele amava, ainda estavam distantes dele. Ele precisava de tempo. Ele precisava esperar. Ele precisava ser paciente. Pois naquele tempo, com exceção do próprio Deus, não havia ninguém que soubesse o que ele precisava, ou o que ele desejava ganhar, ou o que ele anelava. E assim, ao mesmo tempo em que se sentia muito animado, Deus também sentia o coração pesado. No entanto, ele não interrompeu seus passos e continuou a planejar o próximo passo do que ele deveria fazer. O que vocês veem na promessa de Deus para Abraão? Deus concedeu grandes bênçãos a Abraão simplesmente porque ele ouviu as palavras de Deus. Embora aparentemente isso pareça normal e lógico, nisso vemos o coração de Deus. Deus especialmente valoriza a obediência do homem a Ele e aprecia a compreensão do homem sobre Ele e a sinceridade para com Ele. O quanto Deus aprecia essa sinceridade! Vocês podem não compreender o quanto Ele aprecia isso, e pode muito bem ser que ninguém perceba isso. Deus deu a Abraão um filho, e quando esse filho cresceu, Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho a Deus. Abraão seguiu a ordem de Deus ao pé da letra.
Ele obedeceu à palavra de Deus e sua sinceridade comoveu a Deus e foi valorizado por Deus. O quanto Deus valorizou isso? E por que Ele valorizou isso? Numa época em que ninguém entendia as palavras de Deus ou compreendia seu coração, Abraão fez algo que abalou o céu e tremeu a terra, e fez Deus ter uma sensação de satisfação inaudita, e trouxe alegria a Deus de ganhar alguém que fosse capaz de obedecer suas palavras. Essa satisfação e alegria vieram de uma criatura feita pela própria mão de Deus. E foi o primeiro sacrifício que o homem ofereceu a Deus e que foi muito valorizado por Deus desde que o homem foi criado. Deus teve dificuldade em esperar por esse sacrifício, e Ele o tratou como o primeiro presente mais importante da parte do homem, a quem Ele criou. Mostrou a Deus o primeiro fruto de seus esforços e o preço que Ele pagou, e permitiu que ele visse a esperança na humanidade. Depois, Deus teve um desejo ainda maior de que um grupo de tais pessoas o acompanhasse, tratasse-o com sinceridade, se preocupasse com ele com sinceridade. Deus até esperava que Abraão continuasse vivo, pois ele desejava que tal coração o acompanhasse e permanecesse com ele, enquanto continuava em seu gerenciamento. Não importa o que Deus quisesse, era apenas um desejo, apenas uma ideia, pois Abraão foi apenas um homem capaz de obedecê-lo e não tinha o menor entendimento ou conhecimento de Deus. Ele era alguém que estava muito aquém dos padrões das exigências de Deus para o homem. Conhecer a Deus, ser capaz de dar testemunho de Deus e ser de uma somente com Deus. E assim, ele não poderia andar com Deus. Deus viu a sinceridade e obediência de Abraão na oferta que Abraão fez de Isaque, e viu que ele havia resistido à prova de Deus sobre ele. Embora Deus aceitasse sua sinceridade e obediência, ele ainda era indigno de se tornar confidente de Deus, de se tornar alguém que conhecia a Deus e entendia a Deus, e foi informado do caráter de Deus. Ele estava longe de ser uma mente com Deus e fazer a vontade de Deus. E assim, em seu coração, Deus ainda estava só e ansioso. Quanto mais só e ansioso Deus ficasse, mais ele precisaria dar continuidade ao seu gerenciamento o mais rápido possível e poder selecionar e ganhar um grupo de pessoas para realizar seu plano de gerenciamento e alcançar sua vontade o mais rápido possível. Esse foi o forte desejo de Deus e permaneceu imutável desde o começo até hoje. Desde que Ele criou o homem no princípio, Deus ansiava por um grupo de vencedores, um grupo que andasse com Ele e fosse capaz de entender, compreender e conhecer seu caráter. Esse desejo de Deus nunca mudou. Independentemente de quanto tempo Ele ainda tem que esperar, não importando quão difícil seja o caminho a seguir. Não importa quão longe estejam os objetivos pelos quais Ele anseia. Deus nunca mudou ou desistiu de suas expectativas para o homem. Agora,
que eu disse isso. Vocês percebem algo do desejo de Deus? Talvez o que vocês tenham percebido não seja muito profundo, mas vai chegar gradualmente.